Olá, alunos, sejam bem-vindos então para mais uma aula de sociologia, né? E como na semana passada a gente já trabalhou a ideia do o que é classe social, né? Que a gente destacou bem as características que definem, né, e representam uma classe social. Nessa semana a gente vai dar continuidade a isso, aprofundando um pouco mais essas questões, enfatizando o quê? A estratificação social e também as classes sociais, como elas vão aos poucos sendo aprimoradas nas suas formas de dividirem e organizar aí as sociedades em grupos sociais. Então vamos lá. Para hoje, então, pensei na seguinte questão: a gente entender melhor o que vem a ser esse conceito de estratificação social. Se a gente for tentar entender o que é estratificação social, é justamente essa forma pela qual a sociedade vai se organizando em camadas, em estamentos, né? Se a gente for pensar, então, há uma grande divisão da sociedade desde o período antigo, né? Desde a Idade Média, vamos pensar assim, tem uma forte organização, ou melhor dizendo, divisão social, em que a gente retrata, às vezes, até aquelas pirâmides, né? Quem que vem no grau de hierarquia até o menos importante, mas não que não tenha importância, porque a gente sabe que na estratificação social, cada classe social tem a sua função, tem a sua função. Logo, é de tamanha importância também, né? Então vamos pensar lá. Dentro de uma divisão de estratificação social, há toda uma classificação que se divide em fatores. Vamos ver quais são esses fatores. Primeiro, o fator hierárquico, né, de uma estratificação social que vem em primeiro seria a renda, né, o dinheiro, né, essa questão mesmo referencial aí de posses, né, de bens, seria o primeiro, a renda. Segundo, o poder político, ou seja, de certa forma, o prestígio, o poder que aquela pessoa ocupa dentro da sociedade. O outro fator, a profissão, né? A profissão, se ela é bem vista, se ela é, de certa forma, valorizada dentro da sociedade. Depois, a ideia do prestígio. Por outra, a questão da bagagem cultural, ou seja, qual a sua cultura, né? Seu conhecimento e a sua influência ali a partir do que você sabe, né? Do seu saber. A questão da profissão e, por último, os hábitos aí de costume de determinado grupo, né? Então a gente vai ver o seguinte, como a gente já refrisou, né? Já discutiu na aula passada, a classe social, então, ela tem uma visão, né? Predominantemente econômica. Só que a estratificação social necessariamente não, né? Vamos tentar entender nesta aula o porquê, que não é predominantemente questão econômica quando se fala de estratificação social. Por que não? Porque a estratificação social, ela abrange aspectos da cultura, aspectos subjetivos, ou seja, da forma de pensar de cada indivíduo, que geram um sentimento então aí de pertencimento às posições sociais, que por sua vez são elencadas, né, conforme é a valorização de determinada sociedade ou grupo nela, né? O conceito, então, de estratificação abarca o conceito de status, né? Como já estudamos em aulas passadas, status é a importância que a pessoa tem, né? A sua notoriedade e visibilidade pelo cargo que ela ocupa. Então, primeiro é o status, desenvolvido aí através do sociólogo Max Weber, que vai dizer que é uma das grandes influências da classe social. Naquele período, e se a gente for ver até hoje, o status conta muito, né? Que aponta ao prestígio de determinados grupos em relação a outros. Então, com base no conhecimento que o sociólogo, a partir de estudos, trouxe para nos ajudar a entender isso, a gente vai ver que as atividades dentro de determinadas sociedades, ela pode ser honrosa, né? Pelo que eles exercem e fazem, na influência que detêm, né? Seja no campo religioso, seja no campo militar, ou seja, das Forças Armadas, do campo científico, ou seja, as descobertas que são feitas por meio da ciência, tudo isso é uma espécie de um status que demanda uma certa importância e qualifica esses grupos dentro dessa tal estratificação aí social que a gente está estudando, né, e compreendendo a partir da aula de hoje, né? Então, as classes sociais, alunos, né, elas compõem a estrutura social, né, o núcleo da sociedade, ou mesmo como a sociedade está sendo dividida, organizada aí, dentro aí das formas de governar e também a forma de se ter influência sobre
as outras camadas, né, que fazem parte também da sociedade. Então, as sociedades, em sua maioria, apresentam divisões em camadas, né, ao longo de sua estrutura, de modo que os grupos são condicionados a determinadas posições, conforme, no caso, como eu já expliquei, as suas hierarquias, né, de certa forma social. Então, quanto mais rígida é uma estratificação social, vamos dizer assim, menor é a mobilidade. O que é mobilidade quando a gente fala de estratificação social? Mobilidade é justamente a possibilidade de um indivíduo mudar de posição. Como assim mudar de posição? Ele conseguir, mediante seus esforços, né, e dedicação, galgar posições mais altas, né, ou declinar a posições mais baixas. Então é aquela ideia. Quanto mais a estratificação é rígida, ou seja, essa forma de dividir a sociedade ser rígida na forma dos grupos que fazem parte dela, maior é a impossibilidade da mobilidade social, ou seja, você nasce em uma casta, né, num determinado grupo social, se você tem mobilidade social, você é capaz de alçar uma ascensão social e ir para outras camadas. Só que quando a estratificação, a divisão social em classes é muito rígida, a gente entra naquele mérito, né, que já afirmava Platão, né, lá na Grécia Antiga, que dizia: quem nasce filho de camponês, morre camponês. Então há um determinismo, não há a possibilidade de uma mobilidade social. Quando a estratificação não é tão rígida, aí se permite então que o indivíduo possa, de certa forma, galgar outros passos e ir além da sua camada e classe social, ou seja, superar esses limites, quer seja financeiros, culturais, né, de estudo e de uma série de fatores aí, né? Então, tentando entender então essa ideia da estratificação social, a gente pode olhar para o próprio Brasil, nosso país, né? A classe social no Brasil, por exemplo, né? Nas sociedades capitalistas em que nós estamos inseridos, a mobilidade social ela é viabilizada, ou seja, ela é permitida e propiciada por fatores como a ampliação da escolaridade. A gente sabe que algumas camadas sociais antigamente não tinham sequer direito a estudo, né? Ou um estudo muito simples e pouco, né, de baixa qualidade. Hoje em dia a gente vê que a mobilidade social se dá pela escolaridade, né, o grau de formação e instrução de um indivíduo, ou mesmo galgar uma ocupação de trabalho privilegiada, né, trabalhar dentro, por exemplo, de uma república, né, de um distrito político importante, ou mesmo fazer parte da política de forma direta e também ter participação política, né, ser representante. Todos esses formatos dentro das sociedades capitalistas é uma forma de mobilidade social, ou seja, de um avanço do indivíduo. Só que daí, dentro dessa ideia de estratificação social, a gente vai perceber que no Brasil a gente tem diversas denominações de classes sociais, né? Se a gente for pensar, a gente tem no nosso Brasil a classe A, a classe B, classe C, classe D e classe E. Agora, quem seriam, né, a classe A e B? São aqueles que têm mais influência, poder, oportunidades, ou melhor dizendo, dinheiro, né? E as outras classes, né, a C, D, são os trabalhadores, aqueles que para sobreviver, eles têm que trabalhar, eles têm que, de certa forma, produzir, obter dinheiro e ter poder de compra e subsistir dentro da sociedade. A classe D e E são aquelas que têm mais dificuldades, né? Vive ali na margem da pobreza e alguns até na margem já da miséria, né? Aqueles que passam fome e tudo mais. Então, perceber esse grau de entendimento da estratificação social de um país, você passa a compreender como que a política ela é administrada, como que a sociedade é valorizada, ou melhor dizendo, como que o indivíduo é valorizado em sociedade. Então, alunos, é um pouco disso que a gente vai estar trabalhando essa semana em Sociologia aí com vocês, né? Desde já agradeço a atenção, peço para que vocês possam estar lá visualizando as aulas do professor, dando likes, né? Compartilhando, e não se esqueça, o mais importante, se inscreva no meu canal. Muito obrigado.